Oi, pessoal, boa noite. Tudo bem? Prazer, viu, receber vocês aqui. Tudo bem? Tudo bem? Onde está a Paula? Tá aqui a Paula. Oi, pessoal. Ui. Boa noite, gente. Boa noite mesmo. Que alegria estar aqui com vocês. Bem próximos, né, nós. E eu tô esperando a queridíssima Paula, que parece que já entrou, né, Paula, querida? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Aqui, aqui. Boa noite, gente. Aqui, mas a Paula entrou, mas acho que não solicitou ainda, né? Ou solicitou? Eu não te vi. Paula, se manifeste aí. Aqui, estou aqui. Tá. Tá. Então. Vamos ver se dá. O Instagram mudou, né? Algumas coisas. Faz tempo que eu não faço live. Oi, Oi! Tudo tudo bem? bem? Tudo e você? Tudo bom, tô me ajeitando aqui. E aí, como está? Olha, tô aqui curitibando, né? Numa cidade que você já morou também, não é? Já morei. Até nevou o ano que eu morei aí, Lélia. Ah, então, nossa, que ano que foi? 2013 foi aquele ano histórico que nevou e tal. Foi bem o ano que eu tava. Ah, é? 2013. Aham. 2013, quando eu casei. Ah, foi o ano do teu casamento? Foi. Aí meu marido É. é louco por essa cidade. Aí a gente foi morar aí. Mas foi muito bom, foi muito bom. Foi pouco tempo, né? Um ano e pouquinho, ele ficou bastante. Eu fiquei um ano e pouquinho. Aí mudei Ah, para é? São Paulo. Aham. Ai, que legal. Eu tô me batendo aqui um pouco. Não, eu tava rindo que apareceu um monte de Lélia, assim, depois apareceu Sim, Lélia no é. E agora estão esses comentários aqui, eu não sei como é que faz para desativar. Por Tá mim, pode vendo? deixar, não me importa, não. Mas tá no meu rosto, no seu rosto, tá em tudo, na verdade. Ó, tá vendo? Você tá vendo ou não? Ou é só para mim que tá aparecendo no Eu rosto? acho que é só pra você, pra mim tá É? tranquilo. É? Ah, tá bom. Então, querida Paula, olha que bom que deu certo, porque, gente, a gente já tentou fazer, né, uma live no passado, Já, muito. né? É. Eu E também não tô deu, mas bem agora feliz que deu deu certo. certo. Oi? Eu também tô bem feliz que deu É. certo. Sim, você sabe que eu gosto de você, né? Ah, eu também. Já recorri a você para resolver problema que eu sei de gente ali. Aham, é verdade. Eu gosto de você profissionalmente, como influencer, como pessoa, como mãe, sabe? Como chefe de família, né? Entendeu? Eu acho, eu Ah, admiro você. É. que bom, Por muito isso que eu te obrigada. chamei. Imagina. Ô, Paula, então é assim, eu recebo na caixinha muitas perguntas, muitas mães com muita dificuldade de administrar as questões beligerantes, né, dos conflitos dos filhos. E também tem muitas perguntas sobre aquele irmão que nasce e aí o que ela faz com o mais velho, os dois que estão aí já, né, que já nasceram, entendeu? Eu não via esse problema há alguns anos atrás. Eu não sei se você percebia que tinha esse tipo de problema, mas eu não via quase nunca, É, não, né? realmente. Então, muitos tipos de problemas familiares eu percebo que eles aumentaram, né? Uhum. Entendeu? Gente, eu tô com um negócio, eu tô preocupada aqui com tanto comentário e também no meu rosto e no teu. Então, para você não tá aparecendo, né? Não, Essa, para mim não, fica só um baixinho. embaixo, tá.
Então, com esses problemas todos, eu acho que a gente pode, né, você como psiquiatra, como mãe de trigêmeos e eu como psicóloga, a gente pode, de alguma maneira, aí, ajudar as mães a manejar essas questões, né? Eu vejo o seguinte, a família, Paula, é a primeira sociedade da criança. Já é uma pequena sociedade, onde ela convive, né? Ela convive com, né? Uhum. E é ali, justamente nessa família primária nuclear, que a criança deve, desde pequenininha, aprender a manejar a própria convivência com quem quer que seja, né? Com os Exatamente. pais e com os irmãos. E eu vejo, eu já vi muito, eu vejo várias postagens de você, principalmente o ano passado, assim, achei lindo, eu até dei um print em duas delas, que era uma, o seu filho, acho que estava tentando pôr uma bicicletinha no carro, e no porta-malas, e não sei se não estava conseguindo, e o irmão foi ajudar, ou você pediu para o irmão ou para a irmã ajudarem, né? E me parece que uma outra situação foi saindo da piscina, para o irmão ajudar o irmão a sair da piscina, a irmã, eu não sei. Você se lembra disso? Do carro eu lembro, mas é situação frequente aqui em casa. Uhum. Um ajudar o outro ali. Com incentivo, né, Lélia? A Sim, gente. sim. Acho que é isso também. Eles têm isso dentro deles, mas a gente direciona a coisa ali, né? Isso. E aí, o que eu penso que também, que eu sempre digo em lives, escrevo é o seguinte: o pai e a mãe, eles têm que estar prestando atenção nas situações, né? Porque acontecem muitas possibilidades, são muitas oportunidades no cotidiano. Tá, Lélia cortou um tá me pedacinho do ouvindo? som para mim. Tem muitas Tá. oportunidades, muitas coisas no cotidiano. Isso, muitas oportunidades do pai e a mãe administrarem o relacionamento dos irmãos, né, no dia a dia. Administrar significa isso que você disse, incentivar, promover o bom relacionamento, o afeto e o respeito entre eles, né? Então me conta, qual que é o teu parecer de experiência como mãe ou até como profissional em relação a isso, de como promover a amizade entre irmãos desde cedo, Paula? Lélia, você falou uma coisa interessante em relação a antigamente que isso não aparecia. Eu já pensei muito isso, assim, do ponto de vista histórico. Os primeiros irmãos se mataram, né? Caim matou Abel. Isso, é isso. Eles se mataram. Mas É. depois disso, eu acho que as famílias que têm pouco mais de filhos, isso dá uma diluída e as pessoas, essa pequena sociedade que você comentou, ela mimetiza ainda mais uma grande sociedade onde não dá para a gente ficar competindo e tal, né? Que o Uhum. funcionamento ali é outro. Simbolicamente, o número 2 ele é antagônico, né? Preto e branco, direita e esquerda, verdadeiro ou falso, bonito ou feio e tal. Então, a tendência é essa, né? Se a gente deixar duas pessoas iguais ali, enfim, né? No mesmo ambiente, normalmente gera uma competição. Uhum. Então, eu acho que desde antes eu vejo que as mães hoje têm tanta coisa para preocupar. A primeira coisa, elas se preocupam com o ciúme do irmão. Uhum. Ah, eu tô grávida, meu filho vai ficar com ciúme, como é que eu dou notícia para ele? Isso gera uma tensão tão grande que daí perde a naturalidade, né? A criança começa a entender, meu Deus, mas tensão, né? Por que tá toda essa tensão? O que essa pessoa vai fazer na minha vida? Vai acabar, né, com o Uhum. meu reinado, como dizem? Ainda bem, né? Porque já não era para ser rei mesmo. É. Então, eu acho que os pais, desde então, eles já começam a ter uma dificuldade de lidar com isso nesse sentido, porque eles entendem assim, que, ai, coitado, né? Ele vai perder o posto. Vai perder que posto? Nenhum, né? Vai continuar sendo Exato. filho. E perder o posto de filho único numa situação dessa é uma coisa boa, né? Que bom, vai ganhar uma outra pessoa para dividir a vida e tal. Então, acho que primeiro é isso, a postura dos pais durante a gravidez. Mas também a gente não precisa ver com aquelas frases prontas. Não, mas é que você ganhou um amiguinho. Sabe por quê, Lélia? Ele não ganhou um amiguinho de cara. Vai Uhum. chegar
um negocinho, um serzinho desse tamanho da maternidade, que não fala, não anda, não brinca com ele, não joga bola, faz cocô, o pai e a mãe ficam em cima, a mãe dá mamar, não sei o quê. Senão ele cria uma expectativa de que amanhã vai chegar um amigo vestido de time de futebol com uma bola na mão, chutando pra ele. Não é? E ele, né? Daí isso aí dá uma desanimada. Então, assim, vai ganhar um amiguinho mais pra frente. Agora, vai, né, vai chegar em casa um bebezinho muito pequenininho, que vai requerer muito da mamãe, não sei o que, enfim. Instalar a criança na realidade, assim, dentro do entendimento dela. Porque na ânsia de tentar, melhorar o que a criança vai sentir, a gente acaba metendo os pés pelas mãos nesse sentido, né? Então, não vai ganhar um amiguinho neste momento. A criança é concreta, né? Então, ela vai entender que é amanhã que vai ganhar um amiguinho. Enfim, então acho que já começa por aí. E aquela postura que é verdadeira, que amor não divide, né? Ele só multiplica. E é aquela coisa que quanto mais você dá, mais você tem. Enfim, então acho que essa imagem, essa verdade que passa dentro de casa já começa a ajudar antes do nascimento. Exato. Depois do nascimento, Lélia, eu acho que eu já vi muita família fazer assim, fica com o mais velho que eu fico com o mais novo, como se fosse uma divisão, assim. E às vezes isso acaba se perpetuando quando as crianças são um pouquinho maiores, até por uma questão de temperamento, né? Eu sei lidar melhor com esse aqui porque ele parece mais comigo, ou ao inverso, às vezes a pessoa tem mais dificuldade de lidar com quem parece com ela. Isso. Eu tenho mais dificuldade, então eu fico mais com esse aqui e você fica mais com esse aqui. De novo, a gente está introduzindo na família a divisão, né? A divisão, a rivalidade, meu e teu, enfim. Então, eu acho que esse negócio de tentar sempre agregar ali todo mundo, desde sempre que possível, quando nasceu a criança participar, ela se sente útil, né? Vai lá e joga a fralda no lixo. Parece uma bobeira, mas para criança é tudo, é muito legal. Ela vai sujar porque ela vai pegar a fralda de um jeito ruim, vai sujar a mãozinha, você vai ter que lavar a mãozinha, certeza. Porque às vezes isso, né? A mãe acha que vai terceirizar uma função de levar a fralda. Mais ou menos, vai dar mais trabalho. Mas enfim, a ideia não é essa, é se sentir parte ali, né? Então eu acho que essa visão é muito importante, desde sempre. O que eu tenho visto bem claramente é isso. A própria mãe, principalmente a mãe, não sei se os pais não me perguntam, eu acho que eles não se preocupam muito. Mas as mães, elas já ficam tensas, né? Isso. É o sentimento da mãe, o sentimento da mãe chega antes das suas palavras, né? Então, o que ela sente, eu falei assim, conte a notícia com entusiasmo. Entendeu? É diferente do que você ter uma... Ela não olha para o rosto dela, mas ela tá tensa. Porque ela tá morrendo de pena do pobre, do filho mais velho que tá ali, esperando o outro nascer. E vai desbancar, como você bem disse, entendeu? E não é. Então, esse conceito é um conceito generalizado, que está por aí, mas é um equívoco. Né? É um grande equívoco. A mãe se sentir pena do filho, não dá. O filho já se percebe perdendo. Porque a criança, ela absorve, assim, na totalidade os sentimentos dos adultos, do educador, de quem está com ela, né? Então, as mães precisam, queridas mães, parar de ter medo, né, de família, de formar família. Porque desde que o mundo é mundo, existe irmão. Irmão é irmão, é internacional, é universal, é milenar, né? É para sempre, desde sempre para sempre, né? E irmão é um ganho. Se a mãe pensar que irmão é um ganho, o filho vai achar que é um ganho também. Explicando tudo isso, a criança nasce, algum ciúme não tem problema. Perder o posto de filho único é perfeito. Né? É perfeito. Porque uma criança, para crescer sadia, ela não pode se sentir nem o máximo, a principal, a superior e nem a única. Né? Por isso que irmão, por si só, garante, né, uma certa humildade, né? Uma educação de dividir, de conviver, de amar, de emprestar, né? De colaborar. Então, são muitas virtudes que nascem com o nascimento de um irmão e outro irmão, ou eventualmente outro irmão, né? Outra coisa, Paula, que eu percebo, veja você aí também, é que
Quando o pai e a mãe, ou um dos dois, tem uma conduta beligerante, né, de guerra, são conflituosos, tensos, brigam com facilidade, né, discordam, se explodem, se exaltam facilmente, né, esses pais transmitem aos filhos esse mesmo sentimento que os filhos vão copiar, vão imitar. E é engraçado que depois os pais reclamam, o meu filho vive brigando, né? Ele vive brigando com o irmão, ele vive em disputa. Mas o pai e a mãe também vivem em disputa, muitas vezes, né? É, Ou às vezes a mãe briga com a sogra, briga com a irmã, briga com não sei o quê, fala no telefone brigando, fofocando, braba, irritada com a outra pessoa, com alguém do trabalho, você entendeu? Então, as crianças absorvem, obviamente, tudo isso, porque criança absorve mais sentimentos do que palavra, por isso que eu sempre digo que tem que cuidar do como. Então, às vezes, muito mais do que o que você fala, é como você fala, né? Então, ela absorve, e a criança imatura, a briga, o desentendimento da criança é mais primário, né? Ele é mais escandaloso, às vezes. Aí os pais acham que, então, o seu filho está com problema, porque é um briguento, é um ciumento, é um aí vai lá para o competitivo. psiquiatra. Vai lá para o psiquiatra, vai lá para a psicóloga, né? Então, quando eu já atendi crianças, há muitos anos atrás, e parei de atender crianças, fui parando e chamando os pais, devolvi as crianças para casa delas e chamava o pai e a mãe. Aí que eu, né, fiz curso, depois comecei a orientação familiar. Porque, você sabe, é uma linha direta. Nasce no pai e na mãe, o bom e o ruim. Você concorda? Exatamente. É, aquele ambiente ali, como você disse, bem disse no começo, é a sociedade que ele vai acabar mimetizando com quem tiver ali em volta, né? E essa questão, para mim, a melhor coisa de irmãos é isso que você falou, é a oportunidade de exercer todas as virtudes, né? As principais virtudes você exerce ali. E aí ele vendo essa falta de virtude dos pais, né? Brigando o dia todo, aquele ambiente hostil, ele não se sente, se tiver uma mínima hierarquia, ele não se sente apto, vamos dizer assim, para brigar com os pais. Com quem que ele vai mimetizar aquele comportamento ali? Com o irmãozinho, que é mais pertinho dele e tal, né? Então, essa se torna a forma de resolução de problema, né? Então, a gente acha que é bobeira, mas o problema deles é porque o irmão pegou a bola, é o problema da vida dele naquele momento, né? Então, como é que resolve um problema? Uai, brigando, é assim que meu pai e minha mãe resolvem. Então, isso vai sendo mimetizado nesse comportamento. E além disso, Lélia, o que eu observo também? Os próprios pais instigam essa rivalização, né? Essa rivalidade toda. Ah, olha lá, teu irmão já terminou de comer, você ainda não terminou. Ai, teu irmão não chora, você fica aí chorando. Teu irmão... Aquela comparação o dia todo. Primeiro, assim, que o relacionamento, qualquer pessoa que você ficar comparando, né? Tem vários memes de primo, né? Você já viu? Ah, a fulaninha passou em primeiro lugar na FUVEST, não sei onde, não sei onde. Aí a pessoa fala, nossa, eu não queria ser prima dela, porque daí vai falar, olha, sua prima, passou em tudo, é estudiosa. Então, assim, a gente cria uma rivalidade com quem é muito elogiado ali perto da gente e tal. Então, vira uma coisa meio de inimigo, né? Muitas vezes sem perceber, óbvio que eu sempre acredito na boa intenção dos pais, mas de certa forma estimulado por eles. E além disso, além dessa coisa ruim, porque rivaliza, eles vão aprender a se comparar, né? Aí futuramente, por que eu não posso fumar se o amiguinho lá tá fumando? Ah, né? Minha mãe sempre me comparou a vida inteira. Então aí a gente... como é que eu sei o que é certo? Comparando. Né? Não é comparando, a gente tem uma base, né? Então, esse é outro problema. E um terceiro problema desse rol aí que você comentou é que, assim, os filhos vendo os pais brigarem direto, aquele ambiente hostil, a clássica cena que você falou, né? Liga para a cunhada para falar da sogra, aí a sogra chega, abraça a sogra, né? Aquele rolo todo. O que a criança, ela vai só observando tudo, né? E o que ela entende com essas coisas? Que os sentimentos são o que guia a vida. O importante são os sentimentos. Então, se um dia eu brigo com meu irmão,
A minha mãe faz a gente se abraçar e ficar junto, pedir, chorar. Antigamente era assim, né? A minha era assim, vai no banheiro, as duas abraçam, a hora que tiver feito as pazes, pode sair. Aí você ficava lá no banheiro, o que você vai fazer, né? Sai, faz as pazes. Então, eu fazer lá na minha casa um monte de gente. E aí, tudo bem, um dia você faz isso, aí no outro dia você grita, aí no outro dia tudo bem, deixa eles brigarem, eles que se resolvam. E aí, o dia que você faz isso é porque você tá brava, outro dia é porque você tá super bem, outro dia é porque você tá cansada. E aí, o que a criança entende? Que não é o que deve ser feito que é feito, é o que eu tô afim naquela hora, dependendo do que eu preciso. Então, aí os irmãos vão vendo tudo aquilo e aí eles vão agir através do quê? Através do sentimento. Então, ele tá bravo que o irmão pegou a bola, pronto, como é que eu vou reagir? E aí isso vira uma rivalização fruto disso aí que você falou, né? Da leitura que eles têm da casa. Perfeito. Por isso que eu digo que algumas brigas em família são vícios também. Vício. Porque tem muita, assim, não tem como não brigar na vida ou discutir, né? Sempre vão ter pontos de divergência, óbvio. Onde tiver duas pessoas só numa ilha, vai ter pontos de divergência e é preciso administrar, negociar e tudo mais. Então, criança é egocêntrica naturalmente. Se ela é egocêntrica, ela é um pouco mais competitiva, né? Quer dizer, então, não tem, a briga vai existir. O que os pais podem ajudar os filhos? No que eles podem ajudar? A administrar, né? Porque os pais têm que entender, não dá para ter uma casa em que os pais dizem assim, que eu já ouvi dizer, não quero briga de jeito nenhum, não, quer dizer, não se discute, não se resolve. Então ficam alguns silêncios tensos. Ninguém fala de um para o outro o que pensa, o que sente, não se posiciona, tá? Então, esse é um outro problema de um outro tipo de família, né? Que tem aquela que é guerreira, que é beligerante, que vive em conflito, e essa que tem os silêncios, muitos silêncios, né? E silêncios desnecessários que causam tensão e que vão acumulando e um dia explode eventualmente, né? Bom, existem muitas virtudes no desentendimento entre pessoas, né? Que são as virtudes da convivência. Quando a gente briga, quando as pessoas discutem, elas discutem por pontos de vista, é natural. Aí elas podem fazer o quê? Né? Dialogar, negociar, se entender, ver o ponto de vista do outro, ceder, perdoar, fazer as pazes. Veja assim, é um rol, né? De coisas boas. Então, é preciso discutir. Os pais têm que saber que é preciso discutir, as crianças também. Só que tem que ter uma legislaçãozinha na casa, que eu sempre digo. Não é que assim, pode assim tudo, de qualquer jeito, né? O que pode? Por exemplo, tem que ter umas restrições que é a legislação. Tá, pode discutir, porque pelas questões entre eles. Só que não pode gritar, xingar e humilhar, por exemplo. Gritar, xingar, humilhar. O que pode? Falar e bater. Gritar, xingar e bater não pode. Veja que se for um mantra, um critério, entendeu? Que isso se estabeleça na família, as crianças ficam reduzidas a negociar. Então, são brigas sadias, né? Você concorda? Exatamente. Não, eu tô rindo aqui, que você falou mantra, eu lembrei de vários aqui em casa que tem a ver com briga. Por exemplo, eu chego em casa, tem a rádio peão, né? Mamãe, o fulano pegou não sei o quê. Já vem contar a história de alguém, né? Deles ali, dos três, né? Aí eu tenho um mantra que eu falo assim, aqui em casa cada um cuida da sua, aí eles respondem, vidinha. Por quê? Porque senão, além de tudo, você estimula a fofoca, né? Porque daí um fala pro outro, fala pro outro, fala pro outro. Pra mim era interessante, porque daí eu tenho, né, um resumo do que aconteceu do tempo que eu fiquei fora, porque vem um e me conta. Mas isso é péssimo, né? Você estimula a fofoca. Eu não quero isso, né? Quero filhos virtuosos. Então, esse é um mantra aqui em casa. Cada um fala pro outro, assim. Eu vou falar pra mamãe, não sei o quê. Não, é da sua vidinha? Não, então você não pode falar.
Então é o mantra, cada um cuida da sua vidinha. E o diminutivo, ele pega bem algumas vezes. Ele fala, cada um cuida da tua vida, já fica meio pesado, né? Cada um cuida da sua vidinha, fica mais delicado. Então, olha, uma bobeira que a gente pode estimular e evita muita briga. Porque daí o fulano vai ficar bravo porque falou dele, nananã. Então, enfim. E aí eu estimulo assim, tá, depois eu vejo o que teu irmão aprontou, mas e você? Me conta, o que você fez de bom? O que você, né, que não foi tão legal e tal. Enfim, você vai treinando a pessoa de uma certa forma e evita briga. Outra coisa que você comentou que é interessante, aqui em casa a gente fala que tem as regras e os combinados, que é tipo essa legislação aí, né? Regra, regra. É totalmente proibido desrespeitar. Então, o que é desrespeitar? O que você falou, é xingar, é bater, é tratar mal, enfim. Aqui em casa eu tenho mais um agravante que eu tenho que ensinar isso, assim, potencializado para a menina, porque eles não têm essa noção. Eles não sabem, assim, que é mais grave bater numa menina do que bater no menino, né? Enfim, tem que ser ensinado, eles não sabem disso. Então, aí tem as regras dos combinados. Regra número 1, quem não sabe respeitar, perde o direito de convivência. Porque é o que você falou, elas vão acontecer, o nosso negócio é administrar, não tem como não acontecer. A gente que é adulto, às vezes acontece, né? De uma forma que não é discussão e acaba virando uma coisa que não é legal. Imagina uma criança. Então, é isso, a gente tem que administrar o que vai acontecer. Então, assim, desrespeitou, perdeu o direito de convivência. O que é perder o direito de convivência? Sai de perto, vai lá pro quarto. Não adianta largar, fica pensando. A gente não consegue pensar nas coisas. Tem que entender por que ela saiu. Pergunta, você entendeu por que você saiu lá da sala? Que tá todo mundo lá brincando, você tá aqui? Porque vocês vão se surpreender. Porque às vezes a criança vai falar uma coisa que não tem nada a ver. E aí não tem função pedagógica nenhuma. Zero. Né? Porque ela nem entendeu por que ela tá ali. Então faz ela repetir e tal. Tentar reparar aquele dano, né? Então, se ela, sei lá, quebrou o brinquedo do irmão, vai doar o teu para ele. Aqui em casa é assim. Não tem problema nenhum, mas vai doar o dele. Enfim, reparar o dano que ele causou, porque isso é virtuoso, né? Eu causei um dano, vou ter que reparar. E tem os combinados. Os combinados são coisas que precisam serem feitas, mas não são tão graves. Assim, tem que tirar o prato da mesa aqui em casa. E todos querem tirar menos um. Não quer tirar o prato da mesa todo dia, né? Tem que lembrá-lo. É combinado. Se ele não tirar, assim, a gente orienta, mas não vai ficar de castigo porque não tirou o prato da mesa. Então, assim, dá essa proporção também, né, Lélia? Para evitar também essa questão dessa briga. E o mais interessante que você falou dessa questão do manejo ali da briga é assim, os passos que você falou, eles não têm como entender. Se você chegar e falar assim, não pode brigar. Gente, não está ensinando absolutamente nada. É isso que você falou. Ó, peraí, deixa eu entender. O que aconteceu? Porque às vezes os pais falam, mas eu vou ficar, né, colocando em briga de criança. A gente tem que entender. Primeiro, para não ser injusto. Porque uma injustiça para as crianças é a morte. Tava na vez do fulaninho brincar. Eu tô distraída. Eu viro e só vejo brigando lá. E só para resolver a briga, eu cato a bola e dou pro outro. Normalmente é o mais bonzinho, é o fleumáticozinho, coitado, que se dá mal. Aí fala, você que não vai reclamar? Pega a bola e dá para ele logo. Seu irmão, que é barraqueiro, pronto, fica tudo certo, né? Não é justo. Porque aí fica essa sensação de injustiça que é muito grave para eles. A pessoa que precisaria ser mais justa possível comigo, que é minha mãe, está sendo injusto porque estava na minha vez de brincar, enfim. Então, não estava olhando, não toma partida, fica na toa, né? Exato. E a hora que for administrar ali, esses passos que você falou são perfeitos. Acho até que depois valeria a pena a gente repetir. Vai mostrando os passos, primeiro, para dar proporção. Não, peraí, ela só fez isso. Você chegou a pedir para ela? Não pediu. Então, por que você está gritando, veio aqui me falar? Vai lá, pede para ela primeiro. Ela não vai dar, vai lá que eu quero ver. Pede, vamos ver se ela não vai dar mesmo. Você tá gritando e nem sabe se ela vai te dar ou não. Vai lá, conversa com ela. Enfim, ensina como é que fala e aí você faz o reforço positivo, né? Viu como dá certo? Quando você pede, olha lá, o teu irmão, e aí fica gritando. Enfim, ensina os passos, porque eles não sabem. Não adianta falar não briga. O que é isso? Eles não têm nem noção. Exato, perfeito. Se você viu que tudo isso que você falou é didático, eu sempre digo para os pais, os pais têm que ser um pouco professores. Porque se a gente pensar no professor, ensina de um jeito, ensina do outro jeito, ensina falando, fala do outro jeito, ensina fazendo maquete, né? Ensina no passeio, enfim. Os pais têm que rodar algumas estratégias.
Entendeu? Isso é educar. Não é assim, parem de brigar. Eu já disse que é para parar de brigar. Vocês estão brigando muito. Meu Deus, eu não aguento mais. Blá, 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 entendeu? Então, assim, isso não é ensinar. De modo geral, muitos pais, não, nunca todos, né? Querem um resultado imediato. Querem que parem de brigar num belo dia e nunca mais briguem para, né, para não o desassossegar. Você entendeu? Mas uma coisa que eu vejo, fiz uma vez uma live com a Adriana de Abreu, chega de briga, até era, tá? Tá lá no YouTube. É o seguinte, a promoção também da amizade, dessa boa fraternidade entre os irmãos, é que eles façam coisas juntos. Que um ajude o outro. Faça bolo junto. Depois que cresceu, sei lá, tem que aspirar a casa, vai aspirar no final de semana, vai aspirar junto, de alguma maneira, um do lado, outro do outro, um tira o pó, outro aspira. Eles têm que ser um time, né? Vão fazer salada juntos, entendeu? Vai ali na panificadora pertinho, o pai, a mãe vai ficar olhando e vão os dois juntos, porque um ajuda o outro. Essa ideia, você entendeu? De fraternidade mesmo, no duro, para valer. E não assim, o que os pais fazem, que eu acho que no momento a pior atuação do pai e da mãe é o seguinte: deixar os filhos obesos, satisfazer cada um. Eles tratam os dois, os três, os quatro, eles se dão, os pais se escravizam pelos filhos. Dão. Então, os filhos ficam individuais. Aí eles competem, porque um quer ganhar, porque o outro ganhou, porque você deu, porque você deixou, o outro, então eles ficam compartimentalizados. E aí, o que eu lembro que acontecia antes, que não tinha essa guerra em casa? Os irmãos faziam coisas juntos. Iam brincar na casa do amigo, e os dois irmãos brincar na casa do amigo. Não é meu amigo, teu amigo. Não é que eu arrumo o meu quarto, você arruma o teu quarto, o meu tênis. Eu cuido do meu tênis, cuido do teu tênis, entendeu? Então, toda essa vivência egoísta, não tem como, só vai sobrar rivalidade, né? Aí, se os pais promoverem essa junção, né? Essa coesão, essa união, pode ter certeza, não precisa falar o tempo inteiro, parem de brigar, eu não aguento mais. Entendeu? Eles não vão ser briguentos um com o outro, porque eles vão fazer parceria. Tá? Mas como cada um recebe individual, é tudo tão individual que eles não conseguem se congregar. Você concorda? Concordo. Acho que tem umas coisas importantes aí que você falou. Primeiro, a questão da atenção, né? Não adianta, a gente tem que estar atento o tempo todo para antever uma situação. Né? Uma mãe atenta, ela sabe quando vai começar a dar briga. Isso, né? E aí, por outro lado, ela também sabe como resolver de acordo com o jeito de cada um. Que, enfim, ela sabe quem provavelmente está sendo injusto, porque, enfim, pelo jeitinho do filho, ela já conhece e vai conseguir antever. Então, aliás, isso aí serve para tudo, né? A gente, para ser bom na vida, tem que estar atento, né? Tem que se antever ao marido, que horas que o marido vai perder a paciência com os filhos, você vê que tá perdendo, né? Tira os filhos de lá, fala, meu amor, vai lá tomar um banho, depois... Enfim, sempre se antevendo ali, né? As coisas que, antes que ela aconteça, eu acho que é o segredo da vida, né? Então, se antever ali e intervir assim que possível. Essa questão da fraternidade que você comentou, de fato, eu acho que é onde entra essa parte positiva do irmão, né? Porque a mãe que engravidou e tem medo de contar, ela tá olhando na divisão, ela tá olhando na implicada, agora ele vai ter que dividir e tal. Na verdade, ela tá passando, vamos falar umas coisas agora meio chatinho, mas assim, um egoísmo próprio, né? A criança, na verdade, assim, ela ainda nem experimentou aquilo, né? Agora tem o egoísmo nato da criança, mas é o próprio que ela está passando, sofrendo pela criança, que nem sabendo o que vai acontecer com ela. Mesma coisa das brigas. Você falou, deixa chegar, não aguento mais, briga de vocês e tal. Munida de, muitas vezes, boa intenção, aquela mãe, na verdade, que ela está dizendo é assim, eu quero que vocês parem de brigar por mim, porque eu cansei, porque eu tô de saco cheio, porque eu não quero mais ouvir briga aqui. E não, a gente precisa querer que eles parem de brigar para eles serem virtuosos, para a gente aproveitar aquilo lá e ensinar sobre as virtudes, sobre convivência, sobre como ser uma boa pessoa, enfim. Então, acho que a motivação é muito... Ela
sustenta a gente nos momentos difíceis, né? Porque tem dia que dá vontade de chegar, para de brigar, pelo amor de Deus, sabe? Só que aí você fala, gente, isso aqui não vai ter função pedagógica nenhuma, né? Eles nem sabem o que é isso, enfim. Então, acho que isso ajuda. E a questão da fraternidade que você comentou, é justamente isso aí que começa a entender como é legal, como aquilo é bom, como tem coisas, talvez, tudo bem, eu perdi porque agora eu tenho que dividir isso aqui, mas eu ganhei porque agora eu tenho um companheiro, eu tenho um cúmplice. Eu acho irmãos muito cúmplices. Isso. Muito cúmplices, porque assim, eles têm o mesmo pai, a mesma mãe, a mesma família, a mesma, basicamente, assim, vai, né, guardadas as proporções, mas assim, a mesma história, né? Então, eu vejo muito assim, eu atendo alguém que fala assim, eu sofri muito com a minha mãe, eu e minha irmã, a gente conversa muito sobre isso. A pessoa é velha já, enfim, eu e minha irmã, a gente conversa muito sobre isso. Engraçado, quando minha mãe fazia isso, eu sentia isso, minha irmã sentia aquilo. Entende? É um cúmplice. Tem coisas ali que só o irmão sabe, né? Isso, Você sabe que irmão é amigos para sempre, né? Se você pensar bem. Os outros amigos, pode ser que a amizade dure, pode ser que não, né? A gente tem amigos de vários tempos. Mas o irmão, o bom irmão, o irmão amigo, ele é para até o final da vida, desde que nasce até o final da vida, né? Então, assim, vale a pena. Eu estava pensando assim, que as guerras entre as nações começam na briga entre irmãos. Porque é o egoísmo, né? É a competitividade elevada ao cubo, sem o assessoramento paterno e materno, porque, como a gente já disse, briga e não tem problema, né? Só que tem que ter uma briga justa, uma briga inteligente, uma briga produtiva. E isso tem que vir do pai e da mãe. Porque nós passamos a vida nos posicionando, a gente não briga, né? Mas a gente se posiciona e estamos em estados diferentes, com pontos de vista diferentes. Então, se eles aprendem desde pequenininhos, eles vão levar para a vida adulta, no trabalho, no casamento, né? No grupo social ao qual pertençam. Vale a pena ensinar a administrar as desavenças, né? Agora, Paula, você que entende um pouco mais assim sobre temperamento, quando nós falamos de fatores externos, né, as questões familiares, mas existe criança que briga mais por causa do temperamento, que briga muito, que briga mais, né, que briga com mais intensidade e tudo mais? Existe, esse tema é muito bom. Só vou finalizar com algo que você tinha falado para a gente mudar para os temperamentos, que assim, essa questão da antecipação que eu tinha comentado, você pode, falando coisas práticas, assim, simular o que vai acontecer. Exemplo, vai dormir na casa da avó, eu vou mandar um gel, eu sei que vai dar confusão aquele um gel, porque eu conheço meus filhos, tô falando coisa prática, que eu vejo que acontece comigo. Vai dar confusão. A hora que abrir a malinha, eles verem que tem um gel, vai dar briga. E eu não vou mandar 3 gente, então, esse plural, uma mala desse tamanho para passar uma carga na cada avó. Exatamente. Então eu sei já que vai dar confusão, porque eu conheço meus filhos, eu sei como é que é. Aí eu vou lá e falo, gente, é o seguinte, só vai um gel, tá? Como é que nós vamos fazer? Se abrir a mala, o Rodrigo, e pegar o gel, o que você vai falar, Fernando? Como é que vai ser? E quando o Fernando te pedir, Rodrigo, se ele vier arrancar da tua mão, o que você vai fazer? Entendeu? Você estimular o pensamento deles e tal, que você vai guiando, porque aquilo vai acontecer e eles vão lembrar e vão saber. E aí, isso é o que você falou, a gente vai levar para a vida isso aí. Vai ser aquela pessoa que não fica assim, ai, né, como é que eu falo isso? Você vai ensinando a falar de uma forma assertiva, resolver problema. Né, que é a nossa vida, resolver problema. Pronto, acabou. Né? Então, essa antecipação, para isso a gente precisa conhecer muito, né? Enfim. A questão do temperamento que você perguntou. As crianças quentes, né? Elas tendem a brigar mais porque elas são mais expansivas, mais explosivas. Não é nem explosiva, mas expansiva. Elas conseguem falar e tal, né? E eu noto bem, assim, também na prática a diferença. Que o sanguíneo briga, pronto, acabou, já tá tudo bem, tá tirando sarro. Ele já tira sarro durante a briga, às vezes, né? Tá rindo e tal. E o colérico, porque ele é justiceiro, né? Então, ele fica nele, ele não se conforma com a injustiça, ele precisa daquilo, de resolver, enfim. E às vezes os frios, eu tenho essa dificuldade gigante de diferenciar melancólico de fleumático em criança. É difícil, né? Você saber se a pessoa tá guardando ou não tá, né?
É bem difícil. É. Até adulto, às vezes, é difícil, tem uns nuances, assim. Se a gente pegar só uma coisa assim, né? Ah, mas é distraído, não quer dizer muita coisa, enfim, é meio difícil. Mas os frios, eu acho que a gente tem que tomar ainda mais cuidado. Olha, eu já pensei muito sobre isso, pensando nas pessoas que eu convivo, enfim. Ainda mais cuidado para, durante a briga, justamente por aquilo que eu falei da bola, não ficar assim, ah, o fulaninho tá sempre de boa, nunca reclama, deixa ele lá. Vamos resolver desses dois aqui, que se eu não resolver, vão se matar. Então, a briga não pode ser também um termômetro de atenção dos pais, e aquele ele não precisa de atenção, porque ele não briga, ele não fala, ele não reclama, para ele tudo tá bom e tal. Porque isso tem um preço. Entende? A criança vai crescer e ela vai ter essa sensação, principalmente se for melancólica, aí danou-se. Vai ter essa sensação de que ganha quem faz escândalo, então eu não sou reconhecida por eu ser mais calma, por eu ser quieta, por eu... Né? Então, ganha na vida quem grita mais, né? Porque o ganho para eles é a atenção dos pais. O pai fica lá meia hora conversando com o filho porque ele brigou, né? Vai sempre ficando, né, de lado. Então, eu acho que embora assim, um desafio momentâneo de apagar o incêndio seja mais com os quentes, principalmente com o colérico, para você tentar mostrar a justiça para ele, com o sanguíneo, porque você não querer matar o menino, porque enquanto você está conversando ele está rindo, né, tirando sarro da tua cara, enquanto você tá falando o que pode, o que não pode, ele tá tipo assim, ah, não tô nem aí. Mas o fleumático, o melancólico, esse cuidado, assim, né? Às vezes ele tá brigando, só que ele não tá falando nada. Isso. Mas dentro dele foi uma injustiça gigante que a gente precisa também manejar aquilo e até ensinar a se posicionar. Isso. Ensinar a se posicionar. Filho, olha só, ele pegou, tô com bola na cabeça, né? Pegou aqui sua bolinha, então vamos lá, tá errado, vamos lá conversar com ele. Então, ensinar o de cá vir mais para cá, o daqui mais para lá, enfim, né? Para a gente formar aquela base ali mais adaptável e a virtude. Ai, mas o meu filho, porque às vezes, Lélia, você deve escutar muito isso. Ah, você tá falando para fazer isso, mas o meu filho não é assim, meu filho... Você não conhece o Joãozinho? O Joãozinho não adianta, ele não vai... Gente, adianta. Óbvio, as pessoas todas são diferentes, né? Se a gente colocar temperamento, personalidade, caráter, cultura, enfim. Não existe duas no mundo. Mas a gente consegue uma adaptação, né, virtuosa de forma que todos consigam conviver ali de uma maneira sem destoar muito, que é a ideia, né? Então, tudo bem, você vai ter mais dificuldade de fazer o colérico não brigar, mas é possível não brigar, né? Assim, o dia inteiro fazer barraco, ter essas brigas improdutivas. Então, pode ser mais desafiador, mas que a gente não bata o martelo nisso, né? O meu não tem jeito, até desistir. Claro. Ele não pode desistir. Não dá para dar uma sentença final, né? O menino tem 11 anos, né? E aí não aguento mais, né? Se pudesse, devolveria, enfim, realmente. Mas talvez falte, eu vejo, para os pais, uma prática, um modus operandi, uma maneira de resolver. Como você tinha dito lá, que você ajudava a resolver, eu digo para os pais, olha, você tem que fazer um tutorial. Olha, filho, você vai levar o gel. Então tá. Então vai levar um só gel. Vocês são 3. Como que vai ter que ser, então? Ah, assim, assim, assim. Ah, então tá. Passe um, passe para o outro, depois tampa e guarda. Né? Se precisar usar, usa de novo. Um, outro, guarda. Entendeu? Então, essa antecipação. Fazer um pequeno teatro rápido. Né? E ainda eu vejo que você pergunta para o seu filho, entendeu? Então conta para a mamãe agora o que você entendeu disso. Gente, quando uma criança conta para você o que ela entendeu, é porque já entrou, já fixou, né? Já está na memória afetiva e cognitiva. Né? Porque senão, o que as mães fazem? Só falam, você não sabe o que ele pegou, o que ele absorveu. Mas quando você pede para ele falar, fica finalizado, está resolvido com laço, entendeu? Né? Não é verdade? Exatamente, a gente tem que escutar porque a gente se surpreende, de verdade. Exato. Por exemplo, assim, a criança fez uma coisa que não poderia, aí ela mentiu que não tinha feito aquilo que não podia. Aí a mãe fica brava. A criança acha que ficou brava pela coisa que fez. Na verdade, a mãe, né, que está preocupada realmente com a moral do filho, por ter mentido.
Uhum. E é importante que o filho entenda isso, que a mãe ficou brava pela mentira, que isso é uma coisa inaceitável em casa, não sei o quê, que tem que falar a verdade, custe o que custar, que a gente tem que arcar com as consequências do que a gente fez. E a consequência dele vai ser o quê? Ter feito xixi na calça, mas ele tem que arcar, ele tem que levar a roupa na lavanderia, ele tem que enxaguar a roupinha dele, tá? Enfim, essa é a consequência dele, mas futuramente a gente está ensinando as consequências mais graves que vão ter. Mas isso que eu tô falando é importantíssimo, porque daí você pergunta, porque às vezes a criança tá achando que é outra coisa. Exemplo, fica brava porque mentiu que não fez xixi na calça. Aí ela começa a achar que ficou brava porque tá fazendo xixi na calça. Aí ela não tem nada a ver, e aí ela começa a ficar com medo de fazer xixi, entra num negócio que não tem nada a ver. Então é isso aí, pergunta, sempre pergunta. Você entendeu? Por que que tá bravo? Por que que você tá aqui? Por que tal coisa, né? E esses tutoriais guiados que você falou, eles são, assim, ajudam muito. Vou dar outra... Porque eles serem feitos em ambiente controlado. O que é ambiente controlado? Todo mundo calmo, com antecedência, né? Tendo tempo de explicar de novo se não der, né? Se alguém não entender e tal. Por exemplo, vou levar as crianças para cortar cabelo. Gente, não dá para eu chegar lá no salão, todo mundo fala, nossa, como eles ficam tranquilos e tal, não sei o quê. Claro, eu já combinei tudo, já tá tudo certo. Então, o que eu combino? Antes de sair, ó, a gente vai fazer isso, isso, aquilo, vai ser o fulano que vai cortar, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo. Aí entra no carro, eu vou no caminho falando, quem vai cortar primeiro? Não, eu, é bom, o rolo que deu já deu no carro. Né? O ambiente controlado. Tá só... Não, peraí, gente, Não, então tá, fulana vai ser primeiro. Ela vai sentar, porque eu já tenho a cena na minha cabeça. Ela vai sentar no meu colo, na cadeira sozinho ou naquele banquinho? Não, vai sentar em tal coisa. Então eu já chego lá no salão, já sei de tudo. O que eles tinham que discutir, quem vai ser primeiro, quem não vai, já discutir. Entendeu? Então essa antecipação evita muita briga. Porque daí o irmão briga lá no meio do salão. O que a mãe faz? Uma injustiça. Porque para apagar o incêndio, porque ela tá com vergonha, que todo mundo vai olhar, ela vai tomar o partido do primeiro lá, vai falar, fulano, vai, senta aí logo, que for mais fácil. O fleumático, coitado, vai se danar, porque daí ela vai pegar pro colérico, vai falar, não, ai, deixa o teu irmão colérico sentar aqui, que barraqueiro, né? E fica aí, depois vai você. Pronto. Uma coisa ruim, né? Então, assim, esses tutoriais funcionam muito para briga. Muito. Isso. E elas se repetem, Lélia. Tem que olhar por que eles brigam. E aí vai naquele ponto ali. Isso. Exatamente. Mas só vai no ponto a mãe que presta atenção. Aí que tá, gente. Essa é toda a diferença. É prestar atenção. Você é mãe? É uma mãe educadora? Sim ou não? Né? De preferência, sim. Mãe educadora observa. É observadora, tá? Ali sempre fazendo como é que se chama? Um apanhado geral da situação. Olhando aqui, né? Com os olhos nas costas, tá? Porque é nos nuances que você pega para educar, né? Agora, é impressionante como a previsibilidade ajuda muito na emoção da criança. Então, assim, olha, fulano e fulano e fulano, nós vamos fazer uma viagem bem comprida de carro. É comprida, vai demorar. Então, nós todos vamos estar dentro do carro, que é um carro pequeno, um pertinho do outro. Né? Então, nós não vamos brigar, já vai ter paciência, nós vamos ler, vamos levar joguinho, livrinho, sei lá o que, blá, 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 um joguinho individual, joguinho para dois, livrinho, e vamos conversar, vamos brincar de algumas brincadeiras faladas. Mas não é para brigar, tá bom? Por que você vai chorar? A gente vai parar 2 vezes para fazer xixi, para fazer um lanche, lá, tá bom? Entendeu? Tudo isso vai entrando, o nível de compreensão da criança é alto, né? De criança pique, tudo isso dá para falar aos 3 anos já. Né, Paulo? E aí, gente, pronto, o negócio vai na paz. Então, assim, essa mãe, ela é atenta, organizada, previsível, ela planeja, como ela conhece os filhos, ela já sabe quem é quem na ordem do dia, né? Ela já acomoda as situações anteriormente, né? E pronto, o negócio funciona. Esse negócio da briga em casa, ó, não gritar, não bater, não xingar, pronto, são 3 coisas. São as piores coisas, as mais importantes que não deveriam existir, mas tem que estar na veia dos filhos. Não brigar, não aceita. Não se aceita briga, não se aceita, aliás, não se aceita grito, não se aceita xingamento, não se aceita bater. Pronto. E vai se estabelecendo, não é, na mente das crianças, né?
Vai, é isso que você falou, vira um mantra, né? É. E se antecipa. Bom, combinou que a viagem é longa, que não vai brigar e tal. Você começou a ver, porque não é assim, tá todo mundo dormindo e de repente acorda um batendo na cara do outro. Não é assim, não, vai, é uma coisa Isso, progressiva, né? isso. Então você vê que começou. Gente, lembra o que, que a gente combinou antes da gente sair? Só disso ele já distrai. O que, que a Exatamente. gente tinha combinado mesmo? E para onde que a gente está indo? E para É, pronto, já muda já ali, se pronto, desfez. né? Mas é isso, essa previsibilidade dá calma até para nós. Exatamente. É, que é a ordem, né? A ordem, a beleza da ordem. Entendeu? Exatamente. E Lélia, só para acalmar o coração das mães, às vezes a gente se distrai mesmo. Exemplo, às vezes está uma fase assim que tá tendo briga. Eu sei que sou eu falo, gente, eu que ando desatenta. Meu Isso. Deus, eu preciso ficar mais atenta a eles. Por que que tá dando brigar? Isso aqui. Às vezes sabe o que é um brinquedo novo na casa. Pronto, eu já guardo o brinquedo, ou já faz uns combinados que todo dia o fulano vai brincar primeiro e à tarde o outro, sei lá. Aham. Mas isso é legal, assim, que é um termômetro, não é para ficar se martirizando, assim, mas enfim, um Exato. termômetro, peraí, acho que eu dei uma, né, uma caída aí, deixa eu voltar aqui pro meu rumo. Resolve. E isso vale Isso. para tudo. A criança começou a dormir mal do nada, começou a não querer comer, começou a ficar agressiva. Dá uma pensada que normalmente é alguma coisa que a gente está fazendo ali. Perfeito, perfeito. Esta semana eu ouvi, eu contei, de 6 mães a mesma conclusão. Lélia, quando eu não estou bem, quando eu estou irritada, quando eu estou nervosa, quando eu estou com raiva, tudo desanda na minha casa. Entendeu? De 6 mães. Então, eu falei assim, olha, então aproveita e se acalma, porque vai ser o primeiro lugar para você, né? Quer dizer, tem o senhorio. A gente tem que aprender muito a ter o senhorio. Quem se diz madura, né? Nós não podemos ter só a soma dos anos, né? Nós temos que ter, dentro da soma dos anos, a maturidade própria, né? Da idade, entendeu? E maturidade é muito, além de outras coisas, muito né? Não digo, não gosto da palavra controle, é o senhorio, é o domínio. A minha inteligência domina a minha irracionalidade, né? Entendeu? Então, Exatamente. essa mãe que usa essa inteligência no dia a dia, na casa, na família, é uma mãe construtiva, Uhum. né? Que faz evitar, ajuda a evitar todas as tensões, né? Que possam haver entre os filhos e tudo mais, Exatamente. né? Então, tá bom, Paula. Eu combinei com a Paula da gente conversar 50 minutos, né? Então, cumprimos nosso objetivo. Acho que Como se deixamos aí umas é. ideias, né? Boas para as mães, né? Eu acho que foi bem prática, né? Dá para ter Isso. umas ideias práticas, que às vezes não acontece exatamente isso em casa, mas a gente consegue adaptar aí, né? Mas Isso. essa é a ideia mesmo. Isso mesmo. É. Foi um prazer enorme, viu, Paula? Um prazer muito grande falar com você, falar desse tema e atingir aí as centenas de mães que estão vendo, que já viram e que vão ver depois ainda, né? A live. Tá Prazer bom? foi meu. Mães, vamos lá. Às vezes a gente dá fica desatento mesmo, mas a gente volta. O importante é saber a base Exato. ali, esses conhecimentos a gente colocar em prática, né? Isso. Entendendo algumas coisas ali próprias da nossa família, mas usar, né, Lélia? O pessoal Isso. precisa usar tudo isso que a gente fala Isso. aqui. Tem que usar, 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 usar. Isso que eu vejo, porque eu vejo que a excelente intenção das pessoas, pais, mães, de procurar as páginas de pessoas que, né, que ajudam a educar. Então, a intenção é excelente, mas não dá para ficar navegando e teorizando, né? Tem que, Exato. tem que Eu tenho chegar daqui a sentido muito pouco. isso. Às vezes é melhor assistir uma live e colocar em Isso, prática e pensar sobre aquela live, observar o filho, ver que aquilo cabe e tal, do que a gente assistir 10 e não colocar nenhuma. As mães estão ficando muito confusas com isso. muito confusas. Então, e aí se forma demais, até ouve tanta gente, né? E tanta live, lê um monte de conteúdo, mas não operacionaliza, É, né? Aí, às vezes, inclusive, vem pessoas contraditórias, influencers contraditórios, daí que pira mesmo, né? exatamente. Que não Exatamente. atinge o objetivo. Mas então é isso, gente. Eu até quero assim repetir também o que eu falei, que ó, o desentendimento ele vem a favorecer a capacidade de negociação, de diálogo, a capacidade de ceder, compreender o outro, perdoar e fazer as pazes. Quer dizer, tudo que nós vamos
usar para o resto da vida na resolução de problemas, né? É muito legal essa escalinha aí. Porque é isso, né? Até para nós é importante, adulto. Exatamente, é. Então tá bom, olha, tudo de bom para você e sua família, Paula. Obrigada. Para você também, Lélia, foi um prazer. Obrigada pelo convite. Tchau, tchau. Tchau, até uma próxima. Até Tchau, mais. gente, boa. Tchau.